Oi, gente, eu sou a Ana Júlia, sou jornalista do Meon e hoje estou fazendo uma entrevista com a Jéssica. Oi, Jéssica, tudo bem? Oi, tudo bem? Estou É, muito feliz desse convite. Queria mais uma vez agradecer tanto ao projeto, à escola, todos os professores e as professoras, alunos e alunos envolvidos. eu que agradeço pela generosidade de participar dessa entrevista com a gente. Então, Jéssica, primeiramente eu queria agradecer por tudo mesmo, porque você está dando a entrevista, está dando a oportunidade para a gente de saber mais como é essa história de como é fora do Brasil, um pouquinho da sua história. Então, a gente gostaria que você contasse um pouco da sua história enquanto mulher negra, doutora em história. Como foi seu caminhar para chegar até aqui? Certo. Como você bem disse, eu sou uma mulher negra da periferia, eu sou do Nordeste do Brasil e nasci e fui criada numa periferia, numa situação de muita vulnerabilidade, mas também de muita resistência. Então, eu sou filha também e fui criada por uma mãe solo. Então, eu não reconheço essa figura paterna e isso é muito recorrente na história das mulheres negras, né, no Brasil. Quase todas passam por esse abandono paterno. A nossa primeira experiência de Sim, abandono é essa. E a minha mãe sempre foi muito dedicada e muito esforçada para que todos nós pudéssemos estudar e principalmente eu, assim, porque eu sou a única filha, então eu tenho três irmãos e naquela comunidade onde nós fomos criados, ela tinha muito medo do que poderia acontecer comigo. A minha mãe primeiro foi empregada doméstica, depois ela foi professora e depois foi operária por 11 anos. Então todo esse tempo ela tinha muito medo do que pudesse acontecer comigo, como uma menina sendo criada numa periferia. Então ela se dedicava bastante, né, com o auxílio das minhas tias, da minha avó, para que eu estudasse. Então eu tive que sair da minha cidade, na minha cidade não tinha universidade pública, então eu fui para a cidade vizinha fazer história, a minha graduação. Depois que eu terminei história, é, eu passei num concurso de uma prefeitura de uma cidade vizinha de onde eu nasci, que é Codó. Eu passei no concurso em Coroatá. E então eu fui para lá, passei 3 meses e eu fiquei assim desesperada porque eu tinha muita vontade de ser doutora. Então o que eu fiz? Eu fiz a seleção para o mestrado, passei no mestrado e quando eu fui, o mestrado era em São Luís, era na capital do estado. Então eu ia sem trabalho porque eu ia ter que abrir mão do meu concurso, a minha família não tinha como me sustentar. Então eu entrei em contato com um amigo meu que é quilombola, que morava em São Luís, perguntei se ele poderia me acolher por um tempo. Ele disse que sim. Quando eu cheguei lá, eu fui atrás de emprego, não tinha bolsa, não tive bolsa no meu primeiro ano do mestrado, então eu trabalhava, estudava. Só no meu segundo ano do mestrado foi que eu vim ter a bolsa. Então, quando eu estava terminando o meu mestrado, a minha mãe adoeceu nessa fábrica que ela trabalhava e eu fiquei muito preocupado porque eu precisava dar um sustento, né, à minha família. O que acontece também com a maioria das mulheres negras no Brasil, em termos estatísticos, inclusive. Grande parte das mulheres negras são chefes de família, são elas as responsáveis pelo sustento familiar. Então, eu já tinha essa noção e essa responsabilidade. Então, eu fiz o concurso, que atualmente eu atuo, que é no Instituto Federal do Piauí, mas eu queria ser doutora. Então, eu fui, assumi o novo concurso no Instituto Federal como técnica em assuntos educacionais, trabalhando na coordenação pedagógica e fiz a seleção do concurso para o Pará. Passei e foi bem difícil concluir o meu doutorado, porque eu fui morar no interior do Piauí e fui estudar em Belém do Pará, que era no norte do Brasil. E eu não tive afastamento nos meus primeiros anos. Então, o que eu fazia? No meu primeiro ano, para assistir as minhas aulas, eu ia toda semana. E quando eu voltava, eu tinha que pagar a carga horária que eu fiquei fora, então eu pagava 2 horas por dia, mais o sábado. No segundo ano, eu passei mais 6 meses fazendo viagem, por exemplo, de ônibus, 26 horas dentro de um ônibus. E depois, nossa, é muito longe. era muito longe. E depois eu fiquei indo só para as orientações, até quando em 2018 eu fui para a Itália, que um momento mais tarde a gente vai conversar como foi essa experiência. Até que esse ano
Em fevereiro de 2020, eu concluí a minha tese, defendi na Universidade Federal do Pará e consegui finalmente realizar o meu sonho da minha família de ser uma preta doutora. Nossa, é realmente muito incrível toda essa sua história. Então, com esse seu histórico de lutas, o seu caminhar para chegar e o seu caminhar para chegar até aqui, você já deve ter vivido fases de racismo, né? Tem alguma que te marcou? Algumas sim, assim, na minha infância eu não me lembro muito, a minha mãe já me falou de algumas coisas, mas tiveram duas situações, já eu adulta, que me marcou bastante. Uma foi em 2014, assim que eu cheguei em São Raimundo Nonato para trabalhar, eu comecei a usar o meu cabelo mais armado. Eu já tinha o cabelo cacheado, já tinha passado pela transição, já tinha cortado ele e eu estava começando a usar o pente garfo. Quando a gente usa o pente garfo, que é um símbolo de resistência, de ancestralidade negra, o nosso cabelo, ele como uma coroa, ele vai para cima. E quando eu estava Sim, indo para o meu trabalho, assim, um grupo de pessoas começou a gritar muito alto, falando: Nossa, parece que levou um choque, que coisa horrível. E eu fiquei assim paralisada, assim, aquilo me deixou muito impactada. Por mais que eu tivesse noção do racismo, a minha vida toda foi acompanhada pelo racismo. E eu também fui preparada para responder, para resistir. Quando acontece, ninguém está preparado para a opressão. Por mais que você tenha com certeza. força. Na hora que acontece com você, você fica paralisado. Então, aquilo me chocou bastante. Essa foi uma das situações de racismo. E a outra, foram várias, né? Mas uma que aconteceu na Europa foi quando eu estava dentro do ônibus, em Veneza. Tinha poucas cadeiras vazias no ônibus, não, no trem. E eu sentei. Quando eu sentei, o senhor falou assim: Você poderia levantar, por favor, porque tem uma pessoa sentada aqui. Eu achei aquilo estranho, eu falei, tá, né? Tem uma pessoa, eu vou levantar. Eu levantei, né? Estava com os meus cadernos e fiquei em frente, né? Fiquei numa porta que ficasse em frente àquela cadeira, porque eu queria ver se realmente chegaria essa pessoa. E, tipo, não chegou. E eu passei uma hora dentro do Nossa, metrô. Então, quando eu vi aquilo, eu disse, não, realmente isso foi racismo. Ele não queria sentar ao lado de uma pessoa negra. esse Brasil hoje tá meio complicado, né? Então, você que estudou fora do Brasil, o que apontaria diferenças entre o comportamento dos brasileiros e os outros povos? Então, eu costumo dizer que racismo, todos nós que somos pessoas negras e fomos racializados pelo processo de escravidão, passamos. Seja no Brasil, seja fora do Brasil, se você é uma pessoa negra, o racismo vai te encontrar. Então, a minha experiência fora do Brasil, e isso eu também vim aprender quando eu estava dialogando com alguns colegas, assim, eu achei que eu estava preparada para o racismo, mas eu não sabia como era o racismo e a xenofobia. Os dois juntos é muito pesado. Então, quando eu saí do Brasil para estudar primeiro na Itália, era para eu passar 6 meses estudando em Veneza. E o meu primeiro impacto é que eu não conseguia alugar casa e as pessoas me escreviam, não tinham nem assim vergonha de escrever, tipo, que não alugaria casa para mim pelo fato de eu ser brasileira, ou que não alugaria para pessoas negras. Então eu tive que morar em Vicenza, que era uma cidade vizinha. Então eu Nossa, tinha que pagar mais, porque o aluguel lá era mais caro e eu ainda tinha o preço do metrô para poder chegar em Veneza. Simplesmente por eu ser uma mulher negra e brasileira, eu não conseguia alugar casa. Isso me deixou muito impactada. Outra coisa, assim, na universidade, quase ninguém falava comigo. Então, eu comecei a ficar num processo de adoecimento. Então, depois de 3 meses, eu decidi sair da Itália e eu fui tentar uma parte do meu doutorado, que era para concluir lá, em Portugal. Porque na minha cabeça eu falei assim, pelo menos se alguém me chegar e eu sei falar a língua, eu vou xingar com a minha língua, eu vou responder com a minha língua. E aí em Portugal foi bom porque eu tive uma acolhida, porque eu já conhecia pessoas, a militância, né, me ajudou, porém lá também eu sofri. Teve uma situação muito delicada que aconteceu por trabalhadores do metrô comigo, e era também por esse estereótipo, tipo, por ser mulher negra e brasileira. E foi em Portugal, por exemplo, que eu vim de discutir que Portugal ainda hoje se sente a metrópole do Brasil. Então, quando você chega lá como brasileiro, eles têm essa noção de que você continua sendo colônia deles.
E tem sim, pior do que no Brasil, porque nós, pelo menos, nós temos os dados. Nós sabemos como que vivem as pessoas negras, nós sabemos qual é a situação social a partir dos nossos dados. Em Portugal não tem recolhimento de sim. dados étnicos raciais. Então se construiu uma ideia extremamente equivocada de que Portugal não é racista. E é o contrário, é super racista. Então, a minha experiência fora do Brasil me fez me sentir mal porque foi a primeira vez que eu experienciei machismo, racismo e xenofobia. Aham, é bem difícil isso. Então, qual a importância da consciência negra para você? Para mim é extremamente importante esse mês, primeiro porque o movimento negro fez um grande debate para que nós tivéssemos pelo menos uma data em que pudéssemos recordar a memória dos nossos, que nós temos heróis e heroínas, apesar de que muitas vezes, seja pela educação, seja pelas outras instituições, a própria mídia, não colocar esses heróis, essa heroína. Então é importante o 20 de novembro para recordar a memória de Palmares, e não somente de Zumbi, mas também de Dandara. E também para que a gente possa debater o racismo. Primeiro, que o Brasil possa se reconhecer enquanto um país racista, porque se nós não temos o reconhecimento disso, nós não temos como enfrentar aquilo que nós não somos. Então, o primeiro ponto é: Com existe certeza. racismo, e como é que a gente pode fazer para enfrentar esse racismo? Então, novembro é importante para recordar a memória e ancestralidade negra, é muito importante recordar a resistência, porque também tem muitas ideias equivocadas. Eu, como historiadora, sei bem disso, nos livros didáticos, de colocar como se a população negra, os africanos que foram escravizados aqui, tivessem sido pacíficos, que a escravidão foi algo que se deu de maneira muito pacífica e que não teve resistência. E quando nós colocamos no mês de novembro a memória, não somente do Quilombo dos Palmares, mas de vários outros quilombos, de várias outras experiências de revoltas, como que aconteceu no Maranhão, como na Balaiada, no Pará, como a cabanagem, em vários lugares, como diz o Clóvis Moura, onde existiu escravidão, existiu focos de rebelião, e o quilombo foi uma maneira de negar essa condição de escravo. Então isso mostra que nós também resistimos à escravidão e que temos que resistir até hoje. Então é muito importante essa consciência, o Dia da Consciência Negra, para que a gente possa debater o racismo e para que a gente possa enfrentá-lo também. Com certeza. Sim, então, como você se sente diante de toda essa discriminação racial? No começo eu me sentia solitária, mas depois que eu comecei a ver que é importante primeiro reconhecer esse negro, né? A gente sempre discute isso no Brasil, por mais que Se tenha aceitar, né? estampado na sua pele, às vezes em razão dessa estrutura, porque o racismo é estrutural, que faz querer que você negue, seja o seu cabelo, seja a sua história, seja a sua memória, a memória do seu povo. Então, quando a gente se reconhece, a gente constrói de novo um quilombo, né? Aquilo que os nossos antepassados fizeram, a gente faz também. Então, para mim, é difícil encarar o racismo, a discriminação, mas também eu sei que eu não estou sozinha. Eu sei que existem movimentos sociais, movimentos populares, existem iniciativas como essa de vocês na escola, que é um ponto importante de discutir a consciência, de fazer um resgate, inclusive, da nossa cultura, para que nós, negros e negras, tenhamos orgulho daquilo que somos e que somos parte da formação desse país. Então, eu acho que o primeiro é quando a gente reconhece e sabe que não está sozinho, e assim a gente consegue enfrentar as discriminações. Entendi. É realmente muito bonito ver que pessoas assim conseguem, como posso dizer, ir além do que eles acham que podem e não é a cor que impede isso. Então, Isso. qual é a sua percepção a respeito das relações, das oportunidades que os negros têm e que os brancos têm? Bom, isso que você colocou agora é muito importante. Até a própria Viola Davis, quando ela ganhou o Oscar, ela colocou isso, né, num discurso bem forte para a academia, que o que faz a diferença entre brancos e negros são as oportunidades. A gente sabe que existiu séculos de escravidão e que quando acabou a escravidão por meio da abolição, por isso que nós não reconhecemos o 13 de maio, porque nós não reconhecemos a princesa Isabel como nossa heroína, porque os negros e as negras foram colocados à própria sorte. Então, muitos foram
né, empurrados para as periferias, não tiveram nenhum tipo de política social, de moradia, de próprio mesmo do emprego, nada disso. Então a gente chega, depois desse tempo, né, de 88 para cá, onde a situação dos negros e negras continua sendo de vulnerabilidade, de perifização. Então, é preciso criar oportunidades. O que faz com que um negro ou um branco tenha condições de evoluir, por exemplo, numa carreira acadêmica, num trabalho, não tem a ver com a biologia. A discussão racial hoje não tem a ver com a biologia. Não existe nenhuma diferença comprovada biologicamente sobre Com raças. certeza. Nós fazemos uma discussão de raça no sentido social. Nós somos racializados socialmente, de colocar que somos negros e que, portanto, estaríamos numa situação de inferioridade. Mas, na verdade, é uma questão de oportunidade. Se os negros têm muito menos oportunidades que o branco, é óbvio que a gente vai estar nos piores postos de trabalho, tendo mais dificuldade de prosseguir nos estudos. E é por isso que é muito importante a representatividade, porque quando a gente não vê negros e negras ocupando determinados cargos, por exemplo, como médicos, advogados, artistas e etc., fica muito mais difícil, inclusive, de colocar para as nossas crianças negras e negras que é possível, se elas tiverem oportunidade, claro, né? Sim. Então, que impacto a política de cotas teve na sociedade brasileira na última década? Nós vimos, inclusive, no ano passado, alguns dados que foram publicados oficialmente, em que nós, hoje, negros e negras, somos a maioria nas universidades. Isso foi visto, inclusive, pelo movimento negro como uma grande conquista. Só que a gente precisa discutir. É muito importante a política de cota. A política de cota, diferente do que muitas pessoas colocam, não é para privilegiar, até porque negros e negros não são privilegiados de maneira nenhuma na sociedade brasileira, Sim, por uma questão estrutural, como eu já disse. Existe uma questão, por isso que o nome da política é afirmação e de reparação. É uma política mínima para tentar reparar a situação de vulnerabilidade e de exclusão que os negros e negras têm, sobretudo no ensino superior. Então, foi importante essa vitória de hoje, sermos, então, maioria nas universidades, foi muito importante. Só que a gente tem que discutir também que os mesmos dados que colocam isso são os dados que colocam que os pretos e as pretas que foram para a universidade, eles não saíram da favela, por exemplo. Continua o maior número de pessoas que vivem em comunidades, em favelas e periferias, são negros e negras. Muitos que conseguem terminar o ensino superior não conseguem atuar nessas áreas. Então, é muito importante a política de cota, mas é muito importante ter outras políticas sociais para que essas pessoas que conseguem chegar à universidade, que conseguem terminar o ensino superior, que elas possam também ter dignidade, qualidade de vida, né, com trabalhos mais certeza. dignos e etc. Então, e sobre o empoderamento feminino, que a gente sabe que as mulheres negras, como sofrem constantes atos de racismo, como você se sente sendo uma ativista? Eu sou uma ativista do movimento, não somente do movimento social, mas do movimento partidário, político partidário, sou marxista. Não, então, defendo que a política para os negros e negras tem que ser uma política também no que diz respeito à classe, até porque, se a gente for pensar na situação social de negros e negros, são, como eu já coloquei aqui, os que estão numa situação de maior exclusão, de menos aquisição monetária. Então, a maior discussão que se tem não é somente racial, é também uma discussão de classe. Então, é importante existir movimentos que reivindiquem esses locais para os negros e negras e reivindique principalmente e denuncie como que as mulheres negras, tanto que a gente for ver, já saiu o último Atlas da Violência. Nós, mulheres negras, continuamos sendo as que são mais afetadas pela violência machista. Então, a maioria que tem feminicídio são de mulheres negras. As mulheres negras também são as que ocupam os piores postos de trabalho. Não é à toa que quando se pensa numa mulher negra, o que você visualiza em relação ao trabalho dela como empregada doméstica e etc. Então, para superar isso, é preciso ter políticas também que mexam na estrutura econômica do país. Então, é muito importante, sim, as denúncias que são feitas pelos movimentos sociais,
pelos movimentos populares, para que possa denunciar o machismo e o racismo, que é o que afeta em conjunto as mulheres negras, mas que a gente possa também denunciar o papel nefasto que cumpre o capitalismo. Com certeza. Então, Jéssica, muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer escutar toda essa sua história, tudo que você tem para falar para a gente. Eu que agradeço, mais uma vez eu parabenizo. Foi ótimo, Muito parabéns pela obrigada. iniciativa, parabéns pelo projeto, estou à disposição. E como diz uma palavra de ordem, que eu sempre gosto de falar no mês da consciência negra, se Palmares não vive mais, nós devemos fazer Palmares viver de novo.